Muito obrigado, Su. Foi muito legal. E não falo isso só porque você é a minha gerente, sinceramente. Insights muito bacanas. E vamos, sem delongas, começar com o nosso conteúdo legal de hoje. Vou chamar para o palco a Julian Sonda. Ela é especialista de produto do Google e vai nos falar. Já vai começar nos falando porque a Google faz a web trabalhar para você. Do que você vai falar, Ju? Tudo bem? Tudo. E você? Oi, gente, bom dia. Deixa com Eu vocês. vou falar um pouco sobre campanhas avançadas. Acho que vocês já ouviram um pouquinho aí sobre isso, certo? Bom dia, tá todo mundo acordado aí? Eu sei que é cedo da manhã, mas vamos lá que o assunto é bem interessante. Vamos discutir um pouco, trocar experiências e aprender um pouco como a gente consegue tirar vantagem dessas novas ferramentas das campanhas avançadas, tá ok? Vamos lá, então, gente. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu estou aqui no Google há 2 anos e meio e eu já passei por algumas áreas, sempre trabalhei com pequenos e médios anunciantes, adoro essa área, acho muito interessante. E hoje eu sou especialista em soluções de produto aqui no Google. Tá? Então, basicamente, eu estou no dia a dia com as equipes que estão em contato direto com o cliente para treiná-los, vender melhor o produto, conhecer sobre todas as ferramentas que o Google está lançando para poder passar isso para vocês. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai falar um pouquinho hoje, nessa parte de campanhas avançadas? Como está o cenário digital, a evolução desse cenário, o que a gente tem percebido aí com os usuários de internet, qual é a visão geral, então, o que são essas campanhas avançadas, por que elas surgiram, qual que é o objetivo, como elas vão funcionar não só na rede de pesquisa e também na rede de display, e quais são as soluções que a gente pode trazer para o nosso negócio. Tá ok? Quem aqui está com celular, gente? Legal. Quem de vocês já acessou o celular hoje, a internet? Todo mundo, né? Legal. O celular já é um apêndice da gente, certo? A gente não sai sem ele. Quando a gente fica sem ele, a gente fica desesperado. Não só o celular, como o tablet, a gente está em casa, muitas vezes a gente está trocando o computador e a televisão, a gente está interagindo com as mídias ao mesmo tempo. E é isso que a gente tem percebido. Não só o Google percebido no mercado, mas vocês percebem isso no dia a dia de vocês, que vocês estão transitando entre vários dispositivos para se comunicarem, para acessarem informações, enfim, estar em contato com o mundo digital, certo? E aí a gente se adapta. O nosso comportamento vai se adaptar para cada situação, é isso que eu falei. Então, você está na rua, você muitas vezes precisa descobrir o caminho de algum lugar, você vai recorrer ao seu celular. Você não vai em casa, como a gente fazia antigamente, eu lembro que meus pais faziam isso, antes de sair, eles iam lá, procuravam no Google um mapa, daí imprimiam um mapa para depois seguir quando estavam no carro. Isso não acontece mais, né? Nem o GPS a gente usa mais, a gente já pega direto no celular e vai embora. Então, o nosso comportamento está se adaptando a essa evolução. E é isso que o Google percebeu. E ele percebeu também que a plataforma, então o AdWords, a nossa plataforma de mídia, ela estava um pouco desatualizada, porque ela não estava oferecendo todas as funcionalidades que o mercado estava necessitando. Então, o que aconteceu? A gente não conseguia oferecer melhor gerenciamento, a gente estava truncando o gerenciamento de vocês, porque a gente vai ver mais para frente, para a gente criar várias campanhas, a gente teria que colocar uma específica para celular, outra para desktop, e isso estava dificultando o nosso trabalho, certo? Então, o que o Google fez? Ele percebeu essa mudança no comportamento e ele tentou se alinhar a essa mudança. Ele viu que os dispositivos estavam evoluindo, que as pessoas estavam constantemente transitando de um dispositivo para o outro e que já não se via uma diferença entre esses dispositivos. E aí surgiram as novas oportunidades. Essa mudança das campanhas avançadas que a gente está vendo agora foi uma das maiores mudanças nos últimos 10 anos dentro do Google. Tá? Então, é algo muito importante
que vai acontecer agora, dia 22 de julho. Então, a gente está nesse processo de migração, de se adequar a essas novas funcionalidades até dia 22 de julho. Dia 22 de julho é como se a chave virasse. E aí todo mundo vai estar com as campanhas avançadas. E a gente vai entender um pouco melhor como gerenciar essas campanhas, tá, gente? Então, qual que é o objetivo do Google, sabendo dessa mudança do comportamento dos usuários? É permitir com que os anunciantes de vocês, os clientes que vocês trabalhem, possam comunicar a mensagem deles da melhor maneira. Então, exibir a mensagem mais relevante para o usuário certo no momento certo. Tá? E isso a gente vai ver mais para frente, que vão ser traduzidas pelas funcionalidades de eu dar um lance específico para local, ou para horário, ou para um dispositivo, e a gente vai conseguir adaptar as funcionalidades da campanha do AdWords para a necessidade dos clientes de vocês. Tá? Então, qual é a visão geral das campanhas avançadas? Quem aqui já migrou campanha? Levanta a mão. Foi fácil, gente? Muito fácil, mamão com açúcar? Quem não migrou tudo ainda, quem ainda está esperando, está com medo? Ó, tem umas pessoas aí com medo. A gente vai discutir esses medos, o que está acontecendo, qual é a melhor estratégia, tá? Eu vejo que a maioria já está com as campanhas avançadas, então. Eu adoro muito esse slide, porque ele mostra bem essa mudança na facilidade do gerenciamento. Então, se a gente olhar para a coluna da esquerda, quando eram as campanhas antigas, vamos dizer que eu tenho uma loja no Brasil, ela entrega para o Brasil inteiro, mas eu queria ter estratégias separadas para cada estado. O que eu tinha que fazer? Se eu tivesse 50 locais, eu ia ter que ter 50 campanhas. Péssimo, né? Dá uma dificuldade no gerenciamento, ficava louco, com um monte de campanha, um monte de palavra, um monte de lance, que chegava no final do dia, você nem sabia mais o que era o quê. Aí vamos dizer que nessas mesmas campanhas, você tem 2 períodos do dia em que você queria ter uma estratégia diferente de lance, ou até mesmo exibir um site link. Todo mundo que sabe o que é site link, aquele link adicional no anúncio, exibir um site link diferente, eu já teria que ter mais 2 campanhas. Então, são 100 mais 50, 150. E se eu quisesse dar um lance específico para uma campanha de desktop e outro totalmente diferente para as minhas palavras específicas para celular, eu ia ter que ter mais 2 campanhas. Então, eu teria um total de 250 campanhas. Olha só que difícil isso. Péssimo, né? Então, o Google percebeu essa dificuldade no gerenciamento e resolveu facilitar a vida de todo mundo. Hoje, com as campanhas avançadas, eu consigo fazer tudo isso que eu falei para vocês em uma campanha só. Todo mundo sabia que isso era possível, gente? Não estou ouvindo. Não? Legal. Então, a gente vai ver. A gente vai ver também, mais para frente, que não quer dizer que as campanhas avançadas oferecem todas essas funcionalidades para a gente tem que usar tudo de uma vez só na mesma campanha. Por quê? Porque não vai fazer sentido. A gente tem que ver o que é mais relevante para cada cliente, para cada situação, e a gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco. Tá? E eu conto muito com a participação de vocês, para vocês trazerem casos de clientes de vocês, dificuldades, desafios de vocês também, para tornar a nossa conversa mais interativa, tá bom? Então, vamos lá. Quais são essas novas funcionalidades que vão ajudar vocês a impulsionar o desempenho das campanhas dos clientes? Então, a gente vai ver mais em detalhe que nós teremos anúncios mais inteligentes, mais relevantes, ferramentas eficientes para esse mundo multitelas. Então, a gente vai ver os lances que a gente vai poder dar para cada situação e os relatórios avançados. Então, vamos entrar. Gente, eu só vou abrir uma água aqui, que a minha garganta não está muito boa, tá? Vamos entrar agora nessa questão das principais funcionalidades. Então, lembra que eu falei que agora a gente vai poder dar um lance diferenciado para hora, local e dispositivo? Então, vamos supor que você tem um cliente que ele é um negócio local. Ele tem uma loja física. E ele trabalha só das 10 da manhã às 4 da tarde. Antes desse horário, ou depois desse horário,
não é interessante para você gerar tráfego para o site do cliente, certo? Então, a gente pode fazer isso de maneira automatizada, sem que você tenha que ficar ligando e desligando, ativando e desativando a campanha. E também, a gente vai poder dar um ajuste diferenciado. Então, eu observei no desempenho da campanha que do meio-dia às 3 horas da tarde, é onde tem um pico de acesso. Não sei por quê, o pessoal, depois do almoço, eles acessam mais. Por que não dar um lance diferenciado para esse horário e garantir que esse tráfego mais qualificado se concentre, tenha mais visibilidade na busca do Google nesse horário? E a gente vai poder fazer isso também para a localização. Então, uma região específica, uma cidade, um estado, e um dispositivo, que no caso é celular. Tá? Legal. E aí vocês perguntam, tá, Júlia, mas você está falando tudo isso, eu estou confuso aqui, onde que fica esse ajuste na interface do AdWords? Aqui, eu trouxe uma imagem para vocês de uma conta do AdWords. Lá na abinha Detalhes, quando vocês migrarem a campanha, vão aparecer essas 3 abinhas ali, locais, programações de anúncios e aparelhos. Quem já deu uma brincada nessas abas aqui? Legal. Foi difícil, gente? Não? É tranquilo, é só você entender a estratégia do cliente e tentar aplicar isso. Mas o que é muito interessante também é a gente começar com testes. Então, a gente não sabe... Está meio chiado, né? Ou só sou eu que estou achando isso? É interessante a gente testar, porque a gente não sabe como vai ser. Então, a gente começa devagar, dá um passo, depois a gente avalia o desempenho e vai continuando dando os passos, né? Então, aqui, eu trouxe um exemplo para vocês de um ajuste de local. No caso, tem ali Minas Gerais, Poços de Caldas, ele deu um lance de 10% a mais em Poços de Caldas. Tá? Aqui, um exemplo de aparelhos. Então, eu só consigo dar um lance diferenciado para celular. A gente sabe que, quando a gente migra para a campanha avançada, a gente vai ter computador e tablet juntos. Tá? E aí, que também é o mesmo racional para a mudança de lance, só para vocês visualizarem um pouco como fica. E aí, aqui partindo para outra funcionalidade que a gente tem em campanhas avançadas, que são anúncios mais inteligentes. Por que eles são mais inteligentes? Alguém sabe? Não? Nem ideia, gente? Ih, eu acho que vocês estão dormindo aí, hein? Então, vamos lá. A gente vai poder... A gente já tinha a possibilidade de ter uma mensagem personalizada para celular, certo? Só que numa campanha separada. Hoje eu vou ter na minha mesma campanha a opção de criar um anúncio altamente relevante com uma mensagem específica para celular, e eu vou poder dizer assim, eu quero que você dê preferência para que esse anúncio apareça em celular. Eu vou poder ter extensões programadas. Lembra como era muito chato antes? Eu tinha que criar e desativar uma extensão. E se eu tivesse 5 extensões e uma fosse reprovada, porque eu coloquei um ponto de exclamação a mais, todas eram reprovadas ao mesmo tempo. Hoje é diferente, elas são individuais. Então, eu consigo programá-las e elas não vão interferir na aprovação uma da outra, o que facilitou muito a vida. Então, aqui é um exemplo de um anúncio específico para celular. Então, eu seleciono aquela opção preferência de dispositivo e eu consigo programar. Então, vou falar, ó, eu quero que esse anúncio que vai ter preferência para celular tenha esse site link que vai aparecer, sei lá, na semana que vem, das 2 às 6 da tarde. Eu posso fazer isso. E ele vai parar de exibir no horário que eu determinei automaticamente. Então, facilitou muito a nossa vida. E relatórios avançados. Aqui, no caso, tem alguns recursos que ainda não estão disponíveis para o Brasil, que estão disponíveis nos Estados Unidos, mas, quem sabe, em breve a gente vai ter isso. Então, hoje a gente já tem a possibilidade de acompanhar as conversões de download de aplicativos em celular. E a gente já vê relatórios mais avançados, como compras na loja física. Então, eu consigo ver se o cara fez uma pesquisa online e finalizou a compra em loja física. E também conversões em dispositivos diferentes. Então, eu comecei uma busca por um produto no computador,
no desktop e finalizei no celular, ou vice-versa. Isso vai ser muito interessante para a gente conseguir acompanhar melhor o comportamento do usuário nas plataformas. Oi? Oi? Através Ai, me fugiu agora. Se ele está logado ou não. Exatamente. E o GPS. Exatamente. Logado ou não e GPS. E a segunda também, se ele está logado ou não. Tá? Oi? Não, se ele comprar... Uhum. Então, não é 100% correto. Então, a mesma pergunta dele, assim, opa, maravilha. Todo mundo me ouve bem? Ô, garoto. Diga. Aí, então, a minha dúvida é com relação a essa compra na loja física. Você falou de estar logado ou não, né? Então, E também o GPS do celular. o GPS. Então, eu Exatamente. dependo do cara estar logado para conseguir fazer esse tracking. Exatamente. A gente sabe que, no começo, se isso vier para o Brasil, vai ser uma porcentagem muito pequena, né? Legal. Mas isso já começa a desenvolver e é um começo, né, gente? Tranquilo. Não, legal. É que é curioso, né? É bem curioso. E é interessante, porque em muitas campanhas que eu faço, assim, perde-se o tracking quando o cara vai para a loja física, ou ainda liga, né? Também é meio difícil controlar isso. Apesar de ter como fazer, mas é meio difícil. E aí é legal se esse recurso de fato funcionar. Sim. Bacana. Mas ainda a gente não tem previsão para o Brasil, tá? Beleza. Diga. Bom dia. Bom dia. Só para complementar essa pergunta, eu consigo enxergar, eu vou conseguir, né, se Deus quiser, enxergar se ele comprou com o meu concorrente ou se ele se dirigiu para um concorrente? Eu não sei te dizer isso. Eu posso Isso confirmar acontece essa nos Estados Unidos, né? Não, é que essa funcionalidade está sendo testada lá. Ainda não foi lançada, está sendo testada. Então, todo esse material ele vem de lá. Então, por isso que eu já especifiquei. Em breve, a gente não tem previsão para o Brasil. Tá? Posso continuar, gente? Então, vamos lá. E como que isso vai funcionar na rede de display? Alguém aqui já aplicou essas funcionalidades para a rede de display, pessoal? Sim, não? Aqui que está o mistério, porque a gente aprendeu, se familiarizou com pesquisa, mas também tem display, que pode trazer muitas coisas legais para a gente. Então, lembra que eu falei de hora, local e dispositivo para pesquisa? Eu vou poder dar um lance diferenciado para essas situações. Isso também vai acontecer para display, não muda. Tá? Só que, além disso, eu vou ter outras opções. Eu vou poder dar lances diferenciados para algum usuário específico. Então, por exemplo, eu quero o meu foco são mulheres de 24 a 40 anos. Eu vou poder identificar esse público e dar um lance diferenciado para ele. Eu vou poder determinar também os interesses. Então, eu quero, para mim, é relevante o público que está interessado em esportes, ou o público que está interessado em viagens. Além disso, eu também vou poder dar lances específicos para canais específicos. Então, para mim, é relevante que sempre que os usuários que estejam no Globo.com vejam o meu anúncio em destaque. Tá? Então, eu vou ter essas novas opções de segmentação na rede de display. Oi, quem que está ligando? Será que quer participar da nossa conversa? Vamos lá, então. Então, o que está acontecendo na rede display? Por que essas funcionalidades foram criadas? Para que a gente possa ter maior controle e maior mensuração de quem é o nosso público, quem a gente está atingindo, porque eu trabalho com o mercado de vocês, e muitas vezes os anunciantes eles ficam na dúvida. Poxa, eu não quero investir na rede de display porque ela não me traz retorno. Eu só apareço com o anúncio lá um monte de vezes, mas ninguém clica, ou se clicam, não compram. Mas a gente sabe que existem várias opções de segmentação, de refinamento, de acompanhamento desses resultados que são muito importantes. E talvez esses clientes esqueceram de aplicar isso, e por isso eles acham que a rede de display não funciona. Tá?
A gente vai ter a opção de controlar esses lances, como eu falei para vocês. Então, todas essas opções de canais específicos, interesses, traz uma maior flexibilidade e personalização para eu encontrar o meu público certo e dar um valor para ele. E também identificar quem eles são. Então, através da própria conta dos clientes de vocês, vocês podem observar o desempenho da campanha, identificar quem são as pessoas. A gente consegue ver isso lá na aba de dimensões, por exemplo, que uma campanha, quem clica mais são homens de tantos a tantos anos, e eles convertem, sei lá, 50% mais do que as mulheres. Alguém já observou essa informação na conta do AdWords? Ela é muito interessante e eu acho que nem todo mundo conhece. Essa informação, ela é a chave para a gente começar a entender, tá, eu tenho todas essas funcionalidades das campanhas avançadas, mas como que eu vou aplicá-las? Eu preciso entender quem é o meu público. Muitas vezes você já sabe, mas como ele se comporta, né? Então, aqui eu trouxe um exemplo de como a gente pode fazer isso. O exemplo é sobre um cliente, um site especializado para produtos de bebê, e ele identificou que o público e o retorno de investimento dele é muito diferente para as mesmas palavras. Então, por exemplo, ele tem, para a palavra berços para bebês e móveis para bebês, ele tem um público, umas horas pode ser a mãe, outra o pai, e o retorno dessas palavras é diferente. Então, o que a gente pode aplicar nessa questão aqui? Ele observou que os compradores, que são os pais, eles estão online, geralmente das 6 às 7 da tarde. Isso poderia mudar, é só um exemplo hipotético, tá, gente, para vocês visualizarem. E esse cliente, ele atua no Brasil inteiro. Só que, para ele, é muito difícil enviar para o Nordeste, porque o custo é muito alto. Então, o que ele fez? Ele focou na região Sudeste. Ele deu um lance diferenciado para a região Sudeste. E ele também observou no histórico da campanha que esse público-alvo tem interesse em casa e jardim, livros e literaturas, entre outros interesses. Que essas pessoas também visitam sites de decoração e que eles estão entre 25 e 34 anos. Desculpa, que a parcela desse público que mais converte está entre 25 e 34 anos. Que tem a faixa acima e abaixo, que converte um pouco menos. Então, aqui é um exemplo de uma estratégia como que a gente pode utilizar essas funcionalidades das campanhas avançadas. Mais dúvidas, gente? Diga. Uhum. Sim. Uhum. Vai lá. Então, na questão de mensurar quem é homem e quem é mulher, somente logado no Gmail. Exatamente, porque se ele não estiver logado, o sistema não tem como identificar as informações dele, tá? Okay. Essa nova realidade que a gente vai enfrentar, aliás, enfrentar não, se beneficiar, né? Acho que nós nos beneficiamos, o Google e o anunciante. Muda alguma coisa? Isso já foi testado em remarketing? Sim, não muda, assim, não vai trazer nenhum impacto negativo. Que a gente tem testado e tem funcionado muito bem. Por exemplo, eu consigo, eu até esqueci de mencionar, obrigada que você perguntou. Eu posso dar um lance diferenciado para a minha lista de remarketing. Então, a gente vai ver num exemplo que eu vou dar agora, algumas situações de como eu posso aplicar isso, e eu vou pedir a ajuda de vocês para que vocês me deem sugestões, mas eu posso, sim, fazer isso. Então, imagina, o meu objetivo é converter, é vender. Por que não pegar as pessoas da minha lista de remarketing, quando elas estiverem na rede de display, eu dou um lance maior, enfim, eu posso fazer isso, sim. Tá? E até para públicos similares, que a gente tem aquela opção em remarketing, que o sistema consegue buscar um público similar àquele que está na sua lista de remarketing, porém, que nunca entrou no site do seu cliente. Então, isso é muito interessante. Audiências similares.
Não, similar ao público que está na sua lista de remarketing. Então, através do cara, se o usuário estiver logado, ele vai conseguir identificar o comportamento de navegação do usuário para poder identificar, ok, o seu usuário da lista de remarketing, ele se interessa por esportes e viagens. Ok, vamos buscar todo mundo que está fora dessa lista, o que isso quer dizer? Nunca entrou no site do seu cliente, mas que também estão interessados em esporte e viagens. Faz sentido? Diga. Tem diferença? Hoje está integrado, né? Então, por exemplo, o usuário que só tem o Gmail, ele pode aplicar, logar, enfim, começar a usar o Google+. E o usuário que tem os dois, enfim, já tem os dois. Então, não tem uma diferenciação para aplicar as campanhas avançadas. Os interesses do usuário do Google+ vai interferir? Não, não. Tá. Mais alguém, gente? Públicos similares. Quando eu posso até mostrar, se sobrar um tempinho, eu não sei como é que está o nosso tempo. Tá. Se sobrar um tempinho, eu abro uma conta do AdWords e mostro para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe 3 exemplos aqui, eu quero que vocês me ajudem, tá? Vamos para o primeiro exemplo. Vamos supor que a gente tem a gente está tratando de um cliente que tem um restaurante no Itaim. E o objetivo dele é aumentar o número de clientes durante a semana à noite. O que a gente pode fazer com as campanhas avançadas? Me ajudem. Segmentar pelo bairro, pela região. Perfeito. Quem mais? Dispositivo, por quê? Porque, geralmente... Oi. Perfeito. Quem sai para jantar aqui depois do trabalho, dá uma busca no celular, sei lá, no mapa, o que está perto da região em que você está, e vai até lá, certo? Faz muito sentido. Então, vamos ver aqui. Ajuste de lance para locais próximo ao restaurante, horário e celular. Então, a gente pode fazer isso. E ninguém comentou, mas a gente pode colocar uma extensão de site link programada, tá? Para rodar, sei lá, um pouco antes, a partir das 4 da tarde até a noite. E colocar alguma oferta, algo diferenciado do que ele já faz normalmente, certo? Faz sentido? Mais alguma sugestão? A gente vai passar o microfone ou eu reproduzo a pergunta? Reproduzo a pergunta? Tá. Diga. Dá 10% de desconto, perfeito. Legal. Oi? Pode incluir o número de telefone com a extensão de chamada para que a pessoa ligue e faça uma reserva, certo? Isso também é muito interessante. Legal. E eu coloquei as respostas, fiz a animação aqui errada. Então, vamos lá. Chaveiro... Oi. Uhum. Mas quando se fala de PC, a gente ainda tem um grande problema aqui em São Paulo. Obrigado. Que justamente, por exemplo, a saída da NET em São Paulo é por Osasco. Uhum. Então, fisicamente, não dá para saber em qual região ela está. Sim, isso é um grande problema aqui no Brasil ainda, tá? A gente está em desenvolvimento, a gente está tentando melhorar isso, mas ainda não tem uma previsão para a gente identificar os IPs e os locais certinhos. Então, por isso que ainda a gente esbarra em algumas funcionalidades por conta dessa estrutura que a gente não tem ainda. Tá, porque justamente eu tenho alguns clientes que São Paulo é muito grande, né? E eu tenho alguns clientes que são regionais, eles querem somente os clientes, por exemplo, da Lapa.
da Zona Oeste. Isso não funciona. O que a gente consegue fazer é, de repente, filtrar, sei lá, a cidade de São Paulo e a região metropolitana, e a gente consegue trabalhar com algumas palavras, a gente consegue trabalhar com alguns ajustes de lance para chegar próximo disso. Mas ainda não temos essa funcionalidade rodando bem no Brasil. Na parte de celular, quer dizer, se eu gerar uma campanha especificamente, apesar que vai ajuntar, mas colocando local para celulares, especificamente na Zona Oeste, ele estaria realmente mapeado ou não? Não, porque é aquilo que eu te falei, a gente, por conta esse problema de identificação de IP, a gente não consegue, muitas vezes, determinar todos os usuários que estão nessa região específica, entendeu? Então, não funciona bem. O que a gente garante que vai funcionar bem é a cidade. Menos que isso, então, um raio ou um bairro, isso não vai funcionar bem. Tá? Obrigado. De nada. Vamos lá para o próximo exemplo. Chaveiro 24 horas. O objetivo desse cliente é estar presente no maior número de buscas feitas pelo celular. E aí? Vocês viram a colinha, né? Ou ninguém percebeu? Não viram? Ai, que bom. Então, vamos lá. Sugestões, gente. Poxa, se vocês tivessem um cliente que fosse um chaveiro 24 horas, o que vocês fariam? Qual a área de atendimento dele? Como? Qual é a cidade que ele atende primeiro? Qual a cidade que ele atende? Legal. O que mais? Horário que ele atende 24 horas. Como? Aumentar o lance para o período em que os outros chaveiros, os concorrentes, estão fechados. Muito bom. O que mais? A opção de ligar, a extensão de celular. Perfeito. Mais alguma coisa? Site link com uma mensagem específica no período em que os concorrentes estão fechados. Legal. Ajuste de lance para celular, uma extensão de chamada. Então, tá. Vamos para o próximo. Sem a colinha, tá, gente? Comércio eletrônico de sapatos femininos. O objetivo é divulgar a marca, porque é uma marca que ainda não é conhecida no mercado, é uma marca nova, porém, também quer vender na rede de display. E aí? Aumentar o lance para o público feminino. Boa. Quem mais? Anúncios de banners chamativos, interessantes. De canais específicos, então, sei lá, um blog da Júlia Petit, que fala de moda, sei lá, um canal de beleza. Legal. Para lances específicos para quê? Ah, interesses específicos, perfeito, também. Arrasou, muito bom. Criar uma lista de remarketing e excluir as pessoas que não estão nessa lista para pegar todo mundo que não visitou o site. Então, fazer uma combinação de listas de remarketing para possibilitar 2 objetivos diferentes com 2 comunicações diferentes. Muito bom, gente. Então, o que eu coloquei aqui como sugestão? Ajuste de lance para um perfil de público. Então, mulheres interessadas em moda, idade X, e um ajuste de lance para usuários da lista de remarketing. Aí é só usar a criatividade. Tá? Mais alguma dúvida? Alguém enfrentou algum desafio no seu dia a dia com as campanhas avançadas? Fala. Bom dia. Com essa entrada do dispositivo, multidispositivos, antes eu conseguia controlar uma campanha que é só para celulares. Hoje eu tenho uma campanha que ela só funciona bem em celulares e no sistema não tem como negativar dispositivo fixo, o PC. Como fazer nesse caso? Porque mesmo que eu coloque 90% menos no CPC, ela vai ser exibida no desktop. Sim, ela vai ser sempre exibida. Por quê?
Justamente por aquilo que a gente comentou. O usuário ele está entre essas plataformas, mas não quer dizer que ele vai estar só no celular ou só no desktop. Por isso que a gente tem a opção de trabalhar junto. O índice de qualidade, o desempenho da palavra específica para celular ou desktop, eu vou conseguir avaliar. Porém, eu não vou conseguir separar as duas coisas. E aí que você consegue dar um lance diferenciado. Se o seu cliente não pode aparecer em celular por algum motivo, o site dele é em flash, enfim, ele não está preparado para receber aquele tráfego, a gente consegue sim tirar. Porém, não é o recomendado, porque a gente sabe que o usuário está transitando em todos os dispositivos a todo tempo. Agora, se você me diz assim, o meu cliente só quer aparecer em celular e não quer aparecer em desktop, você já observou o histórico dele em desktop para ver o volume de tráfego, qual é a qualidade, qual a taxa de conversão? Eu te garanto que a gente consegue avaliar isso junto e perceber que existe, sim, um valor em desktop, porque esses usuários eles já estão usando o celular, porém, a maior parte do tempo, eles ainda estão em desktop. É que, nesse caso, é uma campanha diferente. Eu tenho ela nas 3 plataformas. Sim. Só que, para o mobile, eu uso uma landing page que só tem o click to call. Ele só vê a página e clica direto. E não sei se existe essa modalidade para que, quando acesse através de um celular, seja um link diferente. Sim, sim, a gente consegue fazer isso. Então, quando você coloca um anúncio preferencial para celular, você pode colocar essa URL desse site específico para celular. Mas dentro do preferencial ainda continua não sendo... Sim, mas o sistema consegue identificar quando o usuário está buscando de desktop ou celular e ele direciona o anúncio mais relevante. Então tá ok, obrigado. De nada. Diga, lá no fundo. Alguém pode levar o microfone lá? Obrigada. Oi, Julia. Oi. Uma das dificuldades que eu enfrentei foi um cliente que tinha uma campanha para divulgar um aplicativo exclusivamente para iPhone. Legal. Então, no formato antigo, eu conseguia especificar o sistema operacional do mobile. No novo, eu vou ser obrigado a divulgar esse aplicativo para Android, para que não vão sequer conseguir instalar. Não. Eu não encontrei a opção aí que você se engana. de filtrar. Não tem opção. Por quê? Na busca do Google, o sistema evoluiu tanto que a gente consegue identificar, porque a plataforma é nossa, o buscador é nosso, a gente consegue identificar se o cara está vindo de iPhone, de Android, enfim, do que for. Na rede de display, a gente não consegue identificar isso. Por quê? Os sites não são nossos. O site é da Globo.com, o site é do Terra, a plataforma não é nossa, e eu não tenho como identificar isso. Por isso que na rede de display, mesmo com as campanhas avançadas, eu ainda tenho a possibilidade de segmentar por sistema operacional. Na busca do Google, numa campanha de pesquisa, você realmente não vai encontrar na interface nenhuma opção para segmentar por sistema operacional, porque o sistema faz isso automaticamente. E eu te garanto que, quando a gente observar lá na mensuração os downloads, de onde está vindo o tráfego, a gente vai ver que é só de iOS, por exemplo, que é só de Android, a gente vai conseguir bater essas informações. Tá? Mas eu consigo deixar de exibir para Android? Você não vai deixar de exibir, o sistema não irá exibir automaticamente. Vamos dizer que o seu aplicativo é só para iPhone. E eu estou buscando de um Android, porque eu tenho um Android. Se eu buscar pela sua palavra-chave na busca do Google, ele não vai exibir o anúncio para mim. Tá? Faz sentido? Faz. Vou ter que descobrir como é que eu faço isso lá dentro. Ainda. Não, na verdade, você não precisa fazer nada. O sistema automaticamente vai entregar só quando for relevante. Não vai ter nenhuma opção em segmentações para você configurar. Eu quero aparecer só em iOS. Entendeu? Posso me dar uma segunda dos sapatos femininos? Pode. Eu li em algum lugar que houve uma restrição sobre usar como palavra-chave a marca de concorrentes. Eu já tive um anúncio reprovado por causa disso. Sim. Isso realmente vai ficar cada vez mais forte, de não poder, usar a marca, o nome comercial de um concorrente,
que já tem tráfego e tentar atrair também mais usuários? Olha, eu não sou a pessoa mais indicada para te esclarecer isso, porque eu não estou muito ligada com essa área de políticas, enfim, de reprovação, que é um outro time que faz isso aqui dentro do Google. Mas, sim, cada vez mais eu acredito que isso vai acontecer para proteger as marcas, entendeu? E aí, como você vai conseguir anunciar, porém, você vai ter que ter um acordo. Se você é um fornecedor daquela marca, ele está entregando o produto para você fornecer. Então, acho que um acordo existe aí, tá? Você falou que não vai aparecer se a pessoa estiver buscando do Android, mas como que o Google identifica isso? Pela palavra-chave que está no anúncio? Se tiver alguma coisa lá, é exclusivo para... Não, pelo sistema operacional da busca. Então, quando... Eu não sei te explicar tecnicamente, porque eu não sou tão técnica assim, mas eu posso até confirmar essa informação e depois repassar, mas eu acredito que seja pelo sistema operacional do celular, assim como quando você vai buscar sei lá, no Google Play ou na App Store, você busca por um aplicativo, ele te diz se ele é iOS ou não, enfim, né? E quando você, muitas vezes hoje, você busca, ele já te dá automaticamente aqueles que são compatíveis com o seu telefone. Vai ser mais ou menos isso, ele consegue reconhecer o sistema operacional do aparelho. Tá. Olá. Voltando a falar um pouco sobre essa questão da usar a marca do concorrente, nós tivemos um problema com um cliente assim, só para ilustrar. Um cliente, ele trabalhava com consultoria e ele estava usando a palavra-chave, o nome do concorrente direto dele. O concorrente direto dele tinha uma marca registrada. E ele fez os prints das telas das consultas do nome dele, onde aparecia o anúncio do meu cliente. E ele entrou na justiça e ele ganhou uma indenização de R$150 mil. Então, é um perigo você usar a marca do seu cliente. Eu acho que assim, até é uma questão ética mesmo. Se você usa o nome do concorrente para gerar tráfego para o seu site, na verdade, você está utilizando a marca dele, que é uma marca registrada, para se beneficiar disso. Né? Então, acaba sendo um problema jurídico. Né? Sim, eu concordo com você, e a gente sabe que nem todas as pessoas vão atrás, né? Vão atrás de ver isso juridicamente, de tomar os procedimentos necessários. Mas, como aconteceu com o seu cliente, enfim, a pessoa pode ir, ele pode receber um processo e sair no prejuízo, né? A única coisa que foi boa para mim é que a determinação de colocar o nome do cliente foi dele, não foi minha. Ah, que bom, porque se né? fosse minha, eu teria que pagar a indenização. Né? É verdade. Oi. Não sei se a gente vai... Eu sei que talvez essa não é a sua área, mas eu fiz uma consulta ao pessoal aqui direto do Google sobre essa questão de marcas, e até onde eu entendi, dentro do e-mail que eu também recebi sobre esse assunto, aparentemente, a nova política com relação a isso estava dizendo que você não poderia usar mais a marca registrada no anúncio, e que estava sendo liberado o uso como palavra-chave. Entendeu? Então, é uma coisa diferente, porque quando você exibe a marca de um concorrente no teu anúncio, aí esse concorrente tem como fazer esse print, talvez, e mostrar. Mas se você, um exemplo, se você... um exemplo, você vende carros e você quer usar Web Motors, quando a pessoa digitar Web Motors aparecer você, segundo o e-mail que a gente recebeu e a consulta que eu fiz no Google, isso vai ser possível. Entendeu? Mesmo que a marca dele seja registrada. Você não pode usar o nome no anúncio, mas como palavra-chave estava sendo liberado para o Brasil e mais outros países. Algumas marcas registradas que nem como palavra-chave você pode usar. Sim, mas exatamente, isso acontece normalmente. O que o e-mail dizia e o que foi consultado aqui diz que a partir de uma data específica, para o Brasil e outros países, essas palavras iriam ser liberadas. Então, era só isso aí. Só para emendar. Não, eu acho que não entra por conta dessa política. Não é possível. O sistema não vai exibir antes da política, certo? Então, ela estava comentando aí para quem está assistindo via Hangout, quando você trabalha a inserção de palavra-chave no anúncio e você tem a palavra-chave do seu concorrente, ela disse que já aconteceu com ela de exibir o nome do concorrente no anúncio. Como eu falei antes, eu não sou técnica nessa área, não sou especialista nessa área, então eu acredito que depois dessa política isso não vai mais acontecer.
Oi, Júlia. Oi. Meu nome é Alexandre. Eu gostaria de saber o que acontecerá com as contas que não forem migradas para as campanhas avançadas após a data que você deu. Ótima pergunta. Achei que ninguém ia perguntar aquelas isso. Contas que a gente tem que são muito pequenas, que estão lá, que a gente está deixando para fazer por último, porque você faz uma manutenção mensal. O que acontecerão com essas contas se não forem migradas? Tá. Minha sugestão é migrem o quanto antes. Por quê? Porque você já vai conseguir criar um histórico nessa nova plataforma. Se você deixar para migrar no último dia, você vai ser o 15º da corrida, sei lá, entendeu? Você vai ser um dos últimos. E quem migrou antes já vai conhecer a plataforma, já vai saber as estratégias que é preciso usar, como vai funcionar essa estratégia para o seu cliente. Por quê? Porque ele já testou, ele já foi lá, fuçou, viu se funcionava ou não. Na hora que acontecer essa migração, ela vai ser forçada. Isso vai ser dia 22 de julho. O que isso quer dizer? Quer dizer que no dia 22 de julho a chave vai ser girada. Então, se você tem uma campanha só de celular, essa campanha só de celular vai virar desktop e celular. E você tem uma campanha só de celular e uma de desktop. A de desktop vai continuar, vai ser desktop e celular, e a de celular vai ser desktop e celular. Então, vocês vão ter duas campanhas concorrendo entre si. Isso é péssimo, porque infla o leilão, você pode não aparecer algumas vezes no dia, afeta o índice de qualidade. Então, tomem cuidado, tentem trabalhar nisso a partir de agora e garantir com que seja feita a migração o quanto antes. Temos mais tempo? 1 minuto? Vai lá. Espera o microfone, vamos lá, que daí todo mundo ouve. Na forma de cobrança do AdWords, não tem nenhuma forma de você poder configurar a data dos boletos? Porque, em alguns clientes, os maiores, eles têm políticas de pagamento e você não tendo opção de controlar a data que você envia para o boleto, isso acaba gerando algumas confusões. Entendi. Olha, eu acredito que isso não existe. Eu posso até confirmar e, de repente, ver se essa sugestão é relevante para a gente dar para o pessoal que trabalha na interface, mas eu nunca vi isso, essa programação. Ô, Júlia. 0 minutos. Última pergunta. Aqui, ó. Só ter uma dúvida a respeito da... Aqui. Ops. Ai. Você citou sobre a diminuição de campanhas, né, por ser uma campanha avançada, mas eu tenho um cliente que ele tem uma franquia e os centros de custos por região são divididos, né? Então, como é que fica isso dentro da campanha avançada? Eu consigo medir qual região gastou X da campanha? Então, isso ainda a gente está trabalhando para chegar lá. A gente ainda não tem. Nesse caso específico, você vai ter que trabalhar com campanhas separadas, porque você não vai ter o controle de essa região já atingiu o orçamento, essa não atingiu, quero alocar um orçamento menor para essa, para aquela. Ainda a gente não tem essa possibilidade. Então, para esses casos bem específicos, a gente vai ter que continuar trabalhando com campanhas separadas até a gente ter uma nova funcionalidade que já está no radar dos engenheiros para que a gente possa ter tudo isso na mesma campanha. Legal. Tá? Isso aí, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela participação. É um prazer estar aqui com todos e sucesso nas campanhas, tá bom? Tchau, tchau.